Você já se perguntou se Deus precisa do seu amor? Isso mesmo, será que o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, fica lá em cima no céu precisando do nosso amor para ser feliz? Pode parecer uma pergunta estranha, não é verdade? Muita gente imagina Deus quase como alguém carente, esperando a nossa atenção e carinho. Mas e se eu te disser que a resposta bíblica para essa pergunta pode te surpreender? Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a pastora Josiele e no nosso bate-papo de hoje vamos mergulhar num tema profundo e encorajador. Deus precisa do nosso amor? E já adianto, esse assunto tem tudo a ver com entender melhor quem Deus é e o que nós somos diante dele. E a gente vai basear toda essa conversa na Bíblia e na teologia cristã. Dois documentos históricos cheios de sabedoria que resumem a fé cristã. Então te convido, pega aí a sua Bíblia, puxa a sua cadeira, pega um cafezinho e vem comigo. Aliás, antes da gente continuar, se você curte esse tipo de conteúdo e quer crescer na fé, já te peço, deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal e assim o YouTube vai mostrando este conteúdo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar aquele sininho, as notificações, para não perder nenhum dos próximos vídeos, combinados? Bom, vamos direto ao ponto. Deus precisa do nosso amor? A resposta é curta e direta. E é não. Deus não precisa do nosso amor para que Ele seja Deus ou para completar quem Ele é. Mas calma aí, deixa eu explicar direitinho. Porque isso não significa que Deus não se importa com o nosso amor, ok? Então fica até o final para entender todos os lados dessa questão. Bem, primeiro a gente precisa lembrar quem Deus é de verdade. A Bíblia ensina que Deus é todo-poderoso, eterno, perfeito. Ele não tem falta de nada. Olha só o que Paulo diz em Atos, capítulo 17, versículo 25. Ele não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Pelo contrário, Ele mesmo dá a todos vida, respiração e tudo mais. Ou seja, Deus não é dependente do ser humano. Não é como se Ele tivesse um vazio que nós precisássemos preencher. Lá no Salmo 50, versículo 12, Deus declara assim: se eu tivesse fome, não diria a você, pois meu é o mundo e tudo o que nele existe. Em outras palavras, Deus está dizendo: ei, eu sou o dono de tudo. Se eu precisasse de algo, não teria por que pedir a vocês. Isso mostra que Deus não criou a gente porque Ele tivesse solitário ou carente. Diferente de nós, Deus não sente carência. Ele já vivia em plena comunhão e amor dentro da própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, desde antes do mundo existir. Deus é amor, como diz lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8. E esse amor, ele já existia perfeitamente em Deus mesmo desde sempre. Sabendo disso, fica claro, Deus não necessita do nosso amor no sentido de que falte algo para Ele sem nós. Ele não é um ser incompleto aguardando a nossa afeição para se sentir bem. Na teologia, a gente chama isso de autossuficiência de Deus. Ele existe por si mesmo e tem tudo em si mesmo. Legal, né? Me conta aí, coloca aqui nos comentários se você já conhecia esse conceito da autossuficiência de Deus ou se isso é novidade para você. Eu quero partilhar, quero dialogar com você. Eu quero muito saber o que você pensa sobre Deus não precisar de nada do ser humano para ser Deus. Agora, olha que coisa mais interessante. Se Deus não precisa do nosso amor para Ele ser Deus, por outro lado, nós é que precisamos do amor de Deus. Isso mesmo, a Bíblia, ela deixa bem claro que dependemos completamente do amor dele. Sem o amor de Deus, a gente nem existiria e nem teria salvação. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, nos é lembrado: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, qualquer amor que a gente tenha por Deus é resposta ao amor que Ele demonstrou primeiro por mim e por você. Deus não espera a gente amar Ele para daí nos amar de volta. Não é uma troca comercial, sabe? Na verdade, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, nos é dito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que tremendo.
mesmo quando a gente não dava a mínima para Deus. Ele já nos amou ao ponto de enviar Jesus para morrer e ressuscitar por nós. E lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 10, está escrito: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Isso significa que o amor verdadeiro começa em Deus e não em nós. Deus não nos ama porque nós o amamos. É exatamente o contrário. Ele nos ama por pura graça, por decisão dele mesmo, sem a gente merecer nada em troca. Então, respondendo à pergunta, Deus não ama a gente porque precisa do nosso amor. Ele ama por quem Ele é. Deus é amor. O amor faz parte da natureza de Deus, da essência de Deus. E esse amor dele transborda para nós. Isso deve encher o nosso coração de gratidão e até tirar um peso das nossas costas. Sabe aquela sensação de, ai meu Deus, eu não estou amando a Deus o suficiente. Será que Deus vai me amar menos por causa disso? Calma aí. O amor de Deus por você não depende do quanto você consegue amá-lo de volta. Deus escolheu amar você. Ele se comprometeu com você lá na cruz de Cristo, antes mesmo de você pensar em amar a Deus. Mas antes, alguém pode perguntar: se Deus não precisa do meu amor, por que Ele manda a gente amá-lo? Não é o maior mandamento amar a Deus sobre todas as coisas? Se você está se perguntando, eu te digo, ótima pergunta. Sim, Jesus ensinou que o maior mandamento na lei é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Isso é bíblico, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. E esse mandamento está lá desde o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5. Deus quer que o amemos. Ele nos ordena a amá-lo acima de tudo. Então, qual é a diferença entre Deus querer o nosso amor e Deus precisar do nosso amor? Bem, a diferença está no motivo e na dependência. Deus nos pede nosso amor não porque Ele dependa disso para existir ou para ser feliz, mas porque fomos criados para nos relacionar com Ele. Ai, que lindo! Relacionamento. Deus deseja o nosso amor da mesma forma que um pai amoroso deseja o amor do seu filho. Um pai não precisa do amor do filho para continuar sendo pai ou para sobreviver, mas ele anseia pelo relacionamento, pela reciprocidade, porque ama o seu filho. Quando a criança ama de volta, não é que o pai ganhou algo que faltava, mas há alegria e comunhão ali. Da mesma forma, Deus se alegra quando nós correspondemos ao amor dele. A Bíblia fala em vários lugares sobre Deus se agradar daquelas pessoas que o amam e confiam nele. Por exemplo, no Salmo 147, versículo 11. E não porque isso aumenta algo em Deus, mas porque Ele ama estar em comunhão conosco. Imagina, o Deus do universo, que tem tudo, escolheu nos amar e quer que façamos parte da família dele. Ele nos chama de filhos, de filhas. Por isso Ele nos chama a amá-lo de volta, e isso é um convite para o relacionamento mais importante que existe. Além disso, pense, quando Deus nos manda amá-lo acima de tudo, Ele está colocando as coisas na ordem certa para o nosso próprio bem. Amar a Deus sobre todas as coisas significa reconhecer que só Ele é Deus, só Ele é digno do nosso coração em primeiro lugar. Isso nos guarda de idolatrar coisas que não podem nos salvar ou nos preencher totalmente. É para o nosso bem também amar a Deus. Quando o amamos em primeiro lugar, a nossa vida se alinha com a verdade, com o propósito para o qual nós fomos criados. No Catecismo Menor de Martinho Lutero, quando explica o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, está escrito que devemos temer, amar e confiar em Deus acima de todas as coisas. Percebe? Amar a Deus acima de tudo é fundamental. E Lutero não disse isso porque Deus seja egoísta ou carente, mas porque Deus merece esse lugar central.
E nós, criaturas, encontramos nossa realização quando Deus está no trono do nosso coração. Vamos reforçar aqui. Deus não precisa do nosso amor no sentido de carência. Mas isso não quer dizer que nosso amor não tenha valor para Ele. Porque tem sim. Deus valoriza quando o amamos sinceramente. Na Bíblia, vemos Deus se alegrando com a adoração e o amor do seu povo. Por exemplo, lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 17, Deus diz que os que o temem, ou seja, que o respeitam e o amam, são como joias preciosas para Ele. Ai, olha que lindo isso! Mesmo não precisando, Ele considera valioso o nosso amor, nossa adoração e a nossa obediência, porque refletem a obra que Ele mesmo fez em nós. É como um pai, como uma mãe que não precisa do desenho que o filho pequeno fez, mas ele fica todo feliz e coloca lá na geladeira, sabe? Deus se agrada do nosso amor genuíno, ainda que imperfeito, porque é fruto do amor dele em nós. E mais, quando amamos a Deus, nós glorificamos a Ele, damos a Ele a honra que só Ele merece. Agora vamos pensar numa consequência importante. Se Deus não precisa do meu amor, será que alguém precisa? A resposta é, claro que sim. Nosso próximo precisa do nosso amor. As pessoas ao nosso redor precisam do nosso amor e das nossas boas obras. Jesus disse que o segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E isso é bem prático. Amar a Deus e amar o próximo estão conectados. Tanto que lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 20, afirma que se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Então o nosso amor a Deus se reflete em amar quem Deus colocou ao nosso lado. Tem uma frase famosa atribuída a Martinho Lutero, aquele grande reformador da igreja, que diz assim: Deus não precisa das suas boas obras, mas o seu próximo precisa. Faz todo sentido, não faz? Traduzindo aqui, nossas obras de amor não são para servir a Deus como se Ele tivesse falta de algo, mas servem para ajudar as pessoas que sim, têm muitas necessidades. Deus ama o mundo através de nós, de nossas ações, de amar ao próximo. E quando alimentamos quem tem fome, quando perdoamos alguém que nos ofendeu, quando ajudamos a pessoa enferma, estamos mostrando amor em ação. E isso honra a Deus, embora Ele próprio não precise ser alimentado ou cuidado. Por exemplo, a Confissão de Augsburgo, um documento central da Igreja Luterana, do luteranismo de 1530, ensina que a fé verdadeira, dada por Deus, sempre produz amor e boas obras. Lá no artigo 6, essa confissão diz que, embora nossas obras não nos salvem, elas são resultado natural da fé. E fazemos boas obras porque Deus mandou e porque o próximo precisa, não para tentar barganhar com Deus, mas por amor, por edificar e honrar o nome de Deus. Também no artigo 20 da Confissão de Augsburgo, fica claro que fazer o bem e amar são importantes, mas não para ganhar o favor de Deus, e sim porque já recebemos a graça dele em Cristo. Em outras palavras, nós amamos a Deus e ao próximo, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Aliás, a Apologia da Confissão de Augsburgo é um texto escrito logo depois para defender a fé luterana. Complementa isso afirmando que uma vez que somos justificados pela fé, começamos a temer e amar a Deus, a dar graças a Ele e amar também o nosso próximo. Ou seja, o amor em nosso coração é obra de Deus em nós. Não brota de nós mesmos, mas do Espírito Santo, que passa a habitar em nós quando cremos. Tudo isso para dizer o quê? Que Deus não precisa do nosso amor para Ele, mas Ele nos criou para amar. Amar a Ele, amar as pessoas próximas a nós. Esse é o nosso propósito como pessoas cristãs, refletir o amor de Deus no mundo. Nós precisamos amar a Deus, não porque Ele dependa disso, mas porque sem amar a Deus acima de tudo,
o nosso coração fica perdido, fica vazio, adorando coisas erradas deste mundo. E o nosso próximo precisa do nosso amor prático no dia a dia. Então aqui, recapitulando, a nossa pergunta inicial foi o quê? Deus precisa do meu amor? E a resposta final é não por necessidade, mas Ele quer o seu amor por relacionamento. Deus não está lá no céu deficiente, aguardando você mandar um pouquinho do seu amor para completar o tanque dele. Ele já é plenamente amoroso e completo em si mesmo. Mas por incrível que pareça, Ele decidiu nos amar e buscar o nosso amor em resposta. Ele deseja seu coração. Ele quer o seu amor sincero, assim como um pai e uma mãe quer o amor de um filho, não por necessidade, mas por vínculo, por alegria mútua. E acredite, quando você ama a Deus, quem ganha é você mesmo e as pessoas ao seu redor. Nós ganhamos porque cumprimos o nosso propósito e experimentamos a presença de Deus mais pertinho de nós. Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Entenda, quando amamos e obedecemos a Deus, nós desfrutamos ainda mais do amor dele revelado em nossas vidas. Deus se revela a quem o ama. Que privilégio tremendo isso! Não é que Ele não nos ame antes de o amarmos, mas quando correspondemos ao seu amor, passamos a experimentar mais da sua intimidade e da sua paz. Isso é algo que nenhum dinheiro compra. Lembre-se, você foi criado para ser amado por Deus e para amá-lo de volta, em resposta ao amor dele. Esse é o relacionamento mais importante que você pode ter e ele dura para sempre. Então, da próxima vez que bater aquela dúvida, será que Deus precisa do meu amor? Você já sabe. E Ele te convida a amá-lo não porque Ele tenha necessidade, mas porque Ele te ama e quer você pertinho dele. É um convite de amor, não uma cobrança fria. É relacionamento vivo, não uma exigência vazia. Deus quer seu coração, Deus quer a sua sinceridade, não por carência, mas porque você é precioso, preciosa para Ele. Se isso falou com você de alguma forma, ou se esclareceu a sua visão sobre Deus, escreve aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião e a sua experiência com esse Deus de amor. Você já tinha pensado sobre o amor de Deus dessa forma? Compartilha com a gente. Vamos continuar essa conversa aqui embaixo. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, eu quero te convidar a compartilhá-lo também. Envia para um amigo, um familiar, para que mais pessoas sejam alcançadas por este amor de Deus, por esta compreensão. Vamos espalhar essa verdade libertadora. Deus nos ama primeiro e o nosso amor por Ele é resposta e privilégio, nunca um fardo. Bom, estamos chegando ao final do vídeo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Eu espero de coração que essa mensagem tenha falado com você. E antes de terminar, eu quero te fazer um convite. Se você quer continuar neste clima de aprendizado e fortalecimento da fé, dá uma olhada no outro vídeo do canal que já vai aparecer aqui embaixo para você. Nele eu continuo falando sobre este Deus e como Ele transforma a nossa vida. Eu tenho certeza de que você vai gostar destes conteúdos. Não perde, hein? Que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Deus abençoe muito a sua vida. E nunca se esqueça, você é amado, você é amada por Deus. E Ele merece todo o nosso amor. Não porque Ele precisa, mas porque Ele é bom e nos amou primeiro. Um grande abraço, fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo.